companheiros, todos e todas, numa palavra do Antigo Testamento, palavra escrita pelo profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 5 e 6. Isaías escreveu assim, e eu creio que isso serve para mim e para vocês também. O chamado dele aconteceu antes dele nascer. Quando eu ainda não havia nascido, o Deus Eterno me escolheu para ser seu servo. Ele disse: eu farei com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. E como é palavra fundamental para a nossa existência, eu quero repetir, porque nem sempre é muito fácil da gente gravar aquilo que é lido uma vez só. Quando eu ainda não havia nascido, Deus Eterno me escolheu para ser seu servo. Ele disse: eu farei com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Essa salvação foi levada, sim, por isso também estamos aqui. Tenhamos a certeza de que Deus tem um plano importante, faz parte do plano dele, o plano global dele, tem um plano para cada um de nós, para cada uma de nós. Amém. Nós nos reunimos nesta manhã em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É porque é dele que vem o nosso socorro. Amém. A comunidade queira sentar-se, por favor. Nós cantamos como hino inicial, cantado pela comunidade, porque o grupo de canto já cantou o prelúdio, né? O 29, hino 29. Senhor, tu nos chamaste. Deus Eterno que chamas a todos e a todas, e muitas vezes já desde antes do nascimento, como aconteceu com Isaías, com Jeremias, e tens um plano para a nossa vida. Perdoa se não percebemos isso, Senhor. E se às vezes temos inclusive a tentação de achar que a nossa vida não serve para nada, quando Tu nos criaste com um propósito. Senhor, nós queremos te pedir também que nos ajudes a perceber os planos que tens para nós em relação às pessoas com quem nos encontramos, com quem convivemos, com quem vivemos, para que a gente possa também ser uma luz
na vida de cada uma que Tu colocares no nosso caminho. Também Te pedimos, ó Deus, que perdoes quando lemos a Tua palavra e a rejeitamos, não queremos entender o que ela tem destinado para nós, e assim muitas vezes deixamos de ser abençoadas, porque não percebemos que a bênção está também naquelas palavras. Aproveitamos para pedir que estejas conosco quando falamos, quando ouvimos, quando lemos a Tua palavra, para que possamos sair daqui diferentes, para melhor do que quando entramos. Entregamos tudo isso em Tuas mãos, pedindo perdão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu imagino que a maioria de vocês conhece a história do filho pródigo. Um pai que tinha 2 filhos, um deles pediu a sua parte que caberia na herança que normalmente só é recebida depois da morte, dos pais, mas nesse caso o filho pediu em vida. E o pai atendeu o pedido. Não está funcionando. Alô? E o pai atendeu o pedido desse filho, entregou para ele o dinheiro, e ele foi para uma terra distante, lá esbanjou tudo que havia recebido, a ponto de não ter mais com que se sustentar, a não ser comer a comida dos porcos. E passando daquele jeito, passando toda aquela vergonha, aquela dificuldade, ele resolveu se humilhar, chegar em casa e pedir para o pai para ser recebido como um dos seus empregados. Mas quando ele ainda vinha longe, o pai foi ao encontro dele e o beijou, o abraçou, se alegrou pelo retorno dele, foi para casa, mandou preparar uma festa, e o filho, quando viu o som dos instrumentos musicais, aquela festa, aquela alegria, aquele terneiro, aquele novilho que foi morto, aquele churrasco que foi preparado, o filho com roupa nova, até com anel no dedo, esse que tinha ficado em casa e que sempre cumpriu o que o pai mandou, ficou muito revoltado, muito enciumado, ficou muito bravo e perguntou: pai, como é que tu está fazendo esse tipo de coisa comigo? Eu sempre estive contigo, sempre obedeci às tuas ordens, estive aqui quando tu precisavas, eu nunca ganhei uma festa. Por que tu vais fazer uma festa para esse sujeito que te envergonhou tanto? Vocês lembram que esse pai disse? Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso diz nessa parábola e outras parábolas também, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não encontram motivo de arrependimento. Essa é a graça de Deus. Anuncio essa graça a ti e a mim quando nós acabamos de pedir que Deus nos perdoe. Por isso declaro perdoados os pecados de todo aquele e aquela que quer viver da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós cantamos como agradecimento e reconhecimento do que Deus é para nós o 581. Deus sempre me ama. 581. Amém.
Nós temos agora a primeira leitura, que se encontra no capítulo 49 de Isaías, os versículos 1 a 6. Isaías 49, 1 a 6. Não estou conseguindo abrir essa folha. Dedo muito seco. O inverno ainda não acabou. Os que organizaram esta versão colocaram como título: Servo de Deus, luz para os povos. Assim escreveu Isaías: Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu, e eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu povo, é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, porque o meu esforço foi à toa. Mesmo assim eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará, pois quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para Ele, pois sou estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja aos outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. E o segundo texto nós encontramos em Isaías 50, os versículos 5 até o 9, a primeira parte. Isaías 50, 5 a 9, a primeira parte do verso 9. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Amém. Amém. Nós agora, antes de lermos o Evangelho para hoje, cantamos o hino número 500, aliás, o hino, a aclamação do Evangelho, me perdoe, a aclamação do Evangelho nós cantamos agora. Aleluia, aleluia, aleluia.
Marcos 8, 27 a 30. Na Bíblia Grande, página 1097. Marcos 8, 27 a 30. A afirmação de Pedro. Depois Jesus e seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, e outros que é um dos profetas. E você? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Amém. Amém. Essa é a palavra da salvação, porque é a palavra do Senhor. Amém. Obrigado. A comunidade queira sentar novamente, por favor. Eu quero fazer um breve comentário sobre esse texto, porque a pregação vai ser sobre os textos de Isaías. Felizes são aquelas pessoas que reconhecem que Jesus de Nazaré é também o Cristo, o Messias em hebraico, o ungido em português, o escolhido por Deus para ser a nossa salvação. Até hoje tem gente que não o reconhece, que não o aceita, está esperando outro ou que não espera mais ninguém. E nós tenhamos a certeza, com o nosso coração aberto pelo Espírito Santo, que em Jesus Cristo encontramos o Salvador do mundo, assim como Pedro disse. Amém. Amém. Quem leu o Antigo Testamento talvez se assuste com algumas histórias que são contadas lá. Logo no início da Bíblia tem a história de um assassinato, um irmão matando o outro. Não muito depois dessa história tem a história do dilúvio, que diz que o dilúvio veio para acabar com as pessoas que eram más no mundo inteiro e sobraram apenas 6. E adiante nós temos muitos relatos de guerras, de carnificinas, de traição e coisas que certamente muito aborreceram a Deus. Para os crimes daquela época, as pessoas usavam então, de repente, um queixo de burro, como fez Caim, ou usavam faca, adaga, flecha, lança, espada, pedra, fosse o que fosse. Daquele tempo para cá as armas mudaram, os criminosos usam outras armas. Mudou muito isso. Mas não mudou o coração humano. O coração humano capaz de se apiedar de alguém, de ser tão bom. O coração humano que faz muitas vezes coisas admiráveis, lindas. De repente, em outro momento, dependendo da circunstância, também é capaz de coisas muito ruins. Então, em razão da maldade espalhada pelo mundo, as cidades antigas eram todas muradas. As muralhas de Jericó são faladas quando o povo conquistou a terra prometida e foram derrubados depois que deram voltas tocando trombetas ao redor de Jericó. As muralhas de Jerusalém serviram também de admiração para pessoas que disseram: que pedras, que coisa impressionante! E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Essas cidades, além das muralhas, para ajudá-los a ficarem com coragem de dormir, de ir deitar e acordar e conseguir acordar no outro dia, essas muralhas também eram defendidas por exércitos armados com lanças e com flechas
e que quando tinha um ataque, as pessoas tentando pular a muralha, então eles ficavam lá lutando. Quando as flechas e as lanças não serviam mais, então muitas vezes despejavam azeite fervendo naquele pessoal que morria desse modo. Mas às vezes nem o azeite adiantava. Então quando conseguiam atravessar as muralhas, pular as muralhas, a carnificina era total. E mais ou menos isso aconteceu no ano 586 ou 587 a.C. de Jesus. E os babilônios invadiram a cidade, devastaram a cidade, mataram a maior parte do povo daquela cidade, e os poucos que eles deixaram sobreviver, uma parte levaram como escravos para a Babilônia. Na internet, diz que a distância entre Jerusalém e a Babilônia é de 1.178 quilômetros. E eu fiquei calculando, né? O povo daquela época ou ia a pé, ou ia a cavalo, ou ia de camelo. Acho que não tinha outro meio de transporte. Indo desse jeito, eles podiam demorar mais de um mês no caminho entre Jerusalém e a Babilônia. Mais de um mês depois, esse povo chegou lá e já começou a trabalhar na escravidão. Foram escravizados durante meio século. E o trabalho forçado vinha acompanhado de estupro, de violência verbal, de fome, de doenças e de morte. Essa perversa realidade fez com que eles perdessem até a vontade de tocar as suas liras, as suas harpas ou qualquer outro instrumento musical. Está escrito que eles penduraram os seus instrumentos nas árvores na beira dos rios da Babilônia e não queriam mais cantar. Foi feita até uma música sobre isso, né? Os rios da Babilônia. A situação só não foi pior porque Deus mandou um profeta, Isaías. Isaías recebeu a missão de fortalecer os escravos, fortalecer com palavras de esperança e de consolo. Mas ele não falou só para o povo de Israel, não falou só para os escravos, também falou para todas as outras nações. Por isso está escrito lá no texto que eu li: nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, o Senhor me escolheu. E depois ele fala para o que ele foi escolhido. Como escolhido, ele convoca todas as nações a ouvir o que ele tem a dizer. E o servo de Deus adverte que as suas palavras cortam como espada afiada, que são como flecha pontuda. Espada e flecha, instrumentos de ataque, não de defesa. Quando chega nesse ponto, palavras se tornam enigmáticas. O que ele quer dizer com isso? Deus destruidor? Deus matador? E o texto nos faz pensar que o servo de Deus é Isaías. Mas não somente Isaías. Quando o profeta fala em servo de Deus, ele também pode estar se referindo ao próprio povo de Israel, ou ao Ciro, que depois nos libertou, ou a mais alguém. E o enigma continua quando Deus diz assim: você não será apenas aquele que trará de volta os sobreviventes, pois você criará de novo a nação de Israel. E eu farei que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Levar a salvação ao mundo inteiro. Como assim? Existiu de fato alguém tão poderoso e justo que foi capaz de ser uma luz para todos os povos, não só para Israel? Alguém que tenha levado a salvação de Deus para o mundo inteiro? Hoje se passaram mais de 25 séculos dessas palavras que nós acabamos de ler. E os estudiosos da Bíblia não têm um consenso sobre essas palavras.
Afinal, a luz que a gente tem visto, por exemplo, hoje em dia, é a luz dos campos e das matas queimando, do fogo destruindo o nosso país. Como enxergar a salvação nessa luz? A gente vê também o que acontece na Cracolândia, que a cada ano aumenta. Ou o maior rio do mundo, parece um ribeirão em alguns lugares. Mas nós não podemos deixar de fora da lista a terra onde Jesus nasceu, porque a luz que eles estão vendo é a luz dos mísseis rasgando os céus, é a luz das bombas que caem dos céus, das balas traçantes que riscam os céus, fazendo com que o ódio entre palestinos e israelitas só aumente. Mas se Deus não mente e Ele não mente, Ele não faz promessas vazias, nós precisamos buscar qual seria o significado das palavras. O texto afirma que o servo recebeu a tarefa de falar, e falar palavras comparadas a uma espada afiada a flechas pontudas, espadas e flechas, ambas armas de ataque, armas fabricadas já com a intenção de penetrar no corpo, de ferir profundamente. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus, está escrito lá em Timóteo, que Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se a vontade de Deus é a salvação, qual é a explicação disso? De repente é figurado. É como arma que atinge o coração, mas não para matar, mas para que o coração seja sensível para ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer, o que Deus tem a nos dizer. Então isso poderia significar que as palavras do servo deveriam atingir o coração de quem as ouvia, e atingir esse coração para que haja renovação. Mesmo usando palavras tão fortes como essas lá na Babilônia, Isaías sentiu-se inútil, falando à toa. Assim disse ele: todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi em vão. Mesmo assim, ele recebeu uma nova missão, uma missão muito maior, de ser luz para todas as nações, já que o seu próprio povo não aceitou o que ele disse. Os séculos passados, as pessoas conheciam esse texto e ficavam pensando: quando vai aparecer aquele que será luz para todos os povos? E não aparecia quem oferecesse as costas a quem batia nele, e o rosto aos que arrancavam a sua barba. Não aparecia quem permitisse que cuspissem no seu rosto e ele aguentasse firme como uma rocha. Os séculos passaram e nada, até que Deus mandou o seu próprio Filho. E nós, que cremos em Jesus Cristo, aplicamos a Jesus o cumprimento daquelas tão antigas profecias. Aplicamos a Jesus, mesmo que nem tudo ainda se cumpriu. O que ainda não se cumpriu, por exemplo? O Cristo ainda não é reconhecido em todas as nações, nem mesmo em Israel, que segue o judaísmo, que não usa o Novo Testamento, que ainda está esperando o Messias. Aliás, a maior parte do próprio Israel ainda segue o judaísmo, embora tenha alguns cristãos. E tem mais coisas que ainda não se cumpriram. A promessa do novo céu e da nova terra, onde a justiça é plena. Ainda estamos esperando por isso. Aí tem gente que fica questionando: será que valeu a pena o que Jesus passou? Será que valeu a pena ele gastar 3 anos ensinando e curando, fazendo milagres?
Será que valeu a pena ele ter morrido em nosso lugar? Para quem não crê nele, pode então a pessoa achar que não valeu a pena, que o trabalho foi em vão. Ainda mais porque esse mundo às vezes pode parecer a sala de espera para entrar no inferno. Por isso está faltando dizer mais alguma coisa antes de terminar essa mensagem. Está faltando reconhecer que Jesus não agiu sozinho. Ele convidou 12 pessoas e as ensinou, as preparou para que continuasse o trabalho dele quando ele voltasse para o mundo divino. E depois que as preparou e deu tarefas para elas, ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E eles foram, à exceção de um. Eles cumpriram a ordem que Jesus lhe deu e de fazer discípulos de todas as nações. Coisa que os novos discípulos que iam surgindo continuaram a fazer. Porque discípulos preparavam novos e assim vai, até que chegou em mim e em ti também. Para termos êxito em cumprir nossa missão de fazermos discípulos, desde o nosso batismo, Jesus deixou a palavra de fortalecimento, de orientação, de encorajamento. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A Ele que nos capacita e nos acompanha, faz com que a gente tenha condições, mesmo se formos mudos ou surdos, mesmo se não tivermos toda a capacidade mental, nós podemos ser sim luz do mundo, refletindo a luz de Jesus, ser sal da terra, que conserva as coisas e dá sabor, e por isso nós dizemos glória a Jesus Cristo eternamente. Amém. Amém. E a paz de Deus, que está acima de toda compreensão humana, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém. Cantamos o 322. Foi escrito pensando em Jeremias, mas serve para Isaías também. E no 322, o profeta.
pensei em perguntar, além do nosso presente do Uruguai, mais algum visitante está entre nós? Obrigado. Tu és daqui mesmo? Sim. De Tramandaí. É a primeira vez que vem aqui. É a primeira vez. A gente espera que tu tenhas motivo para voltar. Será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós nos alegramos por todos os visitantes, nos alegramos por a participação de vocês, para que sejam sempre bem-vindos. Mais alguém? E a comunidade, eu acho que nem precisaria dizer, né? A comunidade é sempre bem-vinda também. Nos alegramos quando temos um tempo de comunhão sobre a palavra de Deus, sobre os hinos, e hoje, por exemplo, o grupo Servir está cantando novamente, né? Ontem foi instalada a comissão que vai analisar as candidaturas de pessoas, de pastores e pastoras, para a vaga que o pastor Edson deixou, ele que foi para a cidade de Parobé. Essa comissão não pode escolher ninguém, ela vai analisar e vai ver aqueles e aquelas que preenchem o perfil que foi colocado, foi divulgado no site da IBCBB, e aqueles e aquelas que se aproximam mais desse perfil. Acho que eles não vão ficar até meio-dia passando. Pode ser? Então eles se dispuseram a escolher alguns que preenchem mais o perfil, e essas pessoas serão escolhidas pelo Conselho Paroquial, que é formado por pessoas das duas comunidades, mais uma comunicação igual paroquial. Obrigado, Nadir, assim já faz uma diferença grande. E depois eles vêm também celebrar um culto, e as pessoas que estarão no culto também darão a sua opinião, né? Talvez de 3 a 5 a 6 pessoas serão convidadas. E se imagina que até o fim do ano isso já tenha acontecido. Então a comissão vai trabalhar, analisar os currículos, que são muito grandes. Tem 5 pastoras e 5 pastores. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Algum comentário? É importante nos ajudar. Eu não faço parte da comissão, mas vamos dizer assim, nos ajudar uns outros, para que a gente não tenha uma situação parecida com o que aconteceu quando foi escolhido o pastor Edson. Naquela época, uma boa parte da comunidade ficou muito aborrecida que não foi escolhido outro, enquanto uma boa parte ficou muito contente, e a maioria escolheu o pastor Edson. Vamos tentar dessa vez encontrar um jeito que a pessoa que for escolhida por vocês e pelo Conselho Paroquial seja também do agrado de todos. E por isso, peço que sempre lembre, pelo menos uma vez por semana, incluir nas suas orações o pedido por preenchimento dessa vaga. Pastor, Oi. escuta aí. Estamos vivendo o Apocalipse. Eu não entendi bem. Bem, nós estamos vivendo agora o Apocalipse. Nós estamos vivendo agora o Com Apocalipse. certeza, o Apocalipse sempre foi vivido, né? Porque na época que o livro foi escrito para as pessoas daquela época, que estavam sendo perseguidas pelo imperador Domiciano, né? Então ali tem palavras de consolo e de conforto para aqueles que foram perseguidos e mortos pelos anticristãos. Então o Apocalipse a gente está vivendo desde que ele foi escrito, e viverá até não sei que, certamente até a nossa morte pelo menos, né? O São João, né? Então o Apocalipse sempre esteve aí para que a
de uma hora para outra Cristo volta, nem que seja na hora que eu morrer, porque na hora que eu morrer Cristo já voltou para mim também, e já voltou para muitos dos que morreram antes de nós, né? Então o Apocalipse estará sempre presente. Como o senhor falou em Isaías, o armamento daquele tempo, o armamento de hoje. Ontem, por exemplo, deu na televisão, um terceiro sargento em São Paulo foi morto por uma metralhadora .50. Eu servi o exército, é uma metralhadora que abate helicópteros e aviões de blindagem. O sargento foi atingido na cabeça, para ver o tipo de arma, né, pastor? Arma, armamento do exército, os bandidos estão usando hoje, né? Isso aí. Toda arma sempre é mortal, mas algumas são mais mortais que as outras, né? Então, continuando, eu quero anunciar que dia 19, que é quinta-feira próxima, às 2 da tarde, tem marcado reunião das senhoras, das mulheres, a OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, mas aonde são muito bem-vindas também aquelas que não são evangélicas luteranas. E aproveito para agradecer ao pastor Roberval Trindade, que aceitou prontamente o pedido, o convite, que ele estivesse presente no grupo, e depois, se for possível, a gente poderia conversar um pouco sobre essa participação, e sempre que puder vir, certamente as senhoras o receberão com muito carinho, com muita alegria. Tem aniversariantes da semana que passou, da semana que vem? 8 de setembro. Fez que dia de setembro? 8. Dia 8 de setembro. Muito bem, que tenha iniciado um novo ano abençoado para ti, que haja novidades muito boas para ti nesse novo ano, nosso amigo lá do Uruguai. Vai. Mais alguém? Após a OASE, a gente tem o ensaio do grupo, você viu, né? Obrigado, Henrique, porque eu não ia anunciar isso e não me lembrei. Após a OASE, ensaio desse grupo aqui com mais algumas pessoas que não vieram hoje. Às 16 horas. 16 horas. A coleta de hoje é destinada para ser usada nas necessidades aqui da própria comunidade. Que Deus abençoe o uso desse dinheiro para que traga muito benefício e abençoe quem doar e quem não doar também, para que não falte o pão de cada dia. Amém. Enquanto nós levantamos as ofertas, cantamos os 605. 605. Não dá mais, sozinho, isolado, ninguém
temos aqui nesse momento, junto com os irmãos e as irmãs, algum tipo de oração? O pastor Roberval. vai fazer uma cirurgia esta semana no coração. Está sendo sugerido que nós oremos nesse momento por ti, Roberval. É uma angioplastia, né? Roberval e Nancy certamente oram em casa, já oraram muitas vezes por esta cirurgia, por esta intervenção. Só um pouquinho, por favor, eu já te atendo. E nós queremos nos associar, nos juntar, também pedindo a Deus que nos guarde, especialmente a ti, e que essa cirurgia possa ser muito bem sucedida, para que nós possamos nos encontrar durante muito tempo. Amém. Só gratidão, só graça. Tu queres que a gente, então, junto aqui com o povo, agradeça a Deus por ele estar junto contigo. Então nós agradecemos ao Senhor também pela tua vida. Tudo tempo. Amém. Sim. Para mim é só gratidão. Tá bem. Graças. Obrigado por esse teu testemunho também. Só graça. Mais alguém? Então eu sugiro, né, também aqui junto, nesse momento, dessa maneira informal, que a gente peça que Deus ilumine a todos e a todas, para que a gente possa escolher alguém, uma pastora, um pastor, que se adeque, que seja a pessoa que nós esperamos e necessitamos mais perto da nossa necessidade, porque esperaram 500 e poucos anos até que veio Jesus, porque não tinha ninguém perfeito. Assim, para preencher a vaga pastoral, também virá um pastor, uma pastora, com seus defeitos, com as suas limitações. E que nós possamos também aceitar a pessoa do jeito que ela é, porque Deus nos aceita do jeito que nós somos, embora não nos deixe permanecer como somos. Mais um outro motivo? Pelo nosso planeta, né? As queimadas, o meio ambiente. Pois é, assunto que surgiu na mensagem, né? Isso cala fundo na gente. É muito complicado ver aquelas casas sendo destruídas, os animais morrendo no fogo, animais também até domésticos, né? E é todo o prejuízo que vai dar, vai aumentar os preços das coisas, talvez falte comida para alguém, porque é muito complicado isso aí. E pior ainda que dizem, eu não sei com que base eles dizem isso, que 95% desse fogo é tocado de propósito. E eu fico pensando que tipo de mentalidade a pessoa tem isso. Ela está tocando fogo em si mesma, de certa forma, indiretamente. Nos seus parentes, nos seus queridos, nos seus vizinhos, porque isso vai prejudicar todo mundo. Né? Porque Deus, Ele encontra um coração aberto, aquelas pessoas que tacam fogo para pararem de fazer isso. Né? E que Ele nos ajude a lidar com essa situação para que a gente possa passar por ela com o menor sofrimento possível. Amém. Amém. Como Deus, segundo ensinou Jesus, já conhece a oração que nós queremos fazer, mesmo antes dela sair da nossa boca, nós queremos colocar tudo o que está pensado dentro de nós, o que não foi pensado ainda, que o Espírito Santo ele nos ilumina para o que temos que orar. E quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, ele ensinou uma oração. Eu queria agora colocar nessa oração tudo que nós temos para dizer a Deus, pedindo que a comunidade, se aceitar, venha aqui à frente e nós façamos um grande círculo aqui na frente e nos damos as mãos. Vamos lá. Vamos nos espalhar bem e cabemos todos.
esse dar as mãos também seja simbólico da nossa disposição de vivermos em paz uns com os outros, de nos reconciliarmos se há alguma coisa que nos separe, de nós atendermos aquilo que Deus quer